Bom dia, bom dia, como vocês estão? A paz do Senhor. Vamos começar. Vamos a este sábado lindo, vamos lá. Salmo 71, oração de um velho. Senhor Deus, tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me, livra-me, pois tu és justo. Ouve e salva-me, ó Deus, se a minha rocha de abrigo ó Deus, se minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ajeitando aqui. Ó meu Deus, livra-me dos maus. Livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor Deus, ponho a minha esperança em Ti. Desde jovem tenho confiado em Ti toda a minha vida. Tenho me apoiado em Ti desde meu nascimento que Tu tens protegido. E eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido exemplo para muitos, porque tem sido o meu forte defensor o dia inteiro. Eu te louvo e anuncio a tua glória. Não me rejeites agora que sou velho, não me abandones agora que sou fraco. Os meus inimigos querem me matar, eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem: o Deus te abandonou. Vamos persegui-lo, agarrá-lo, pois ninguém te salvará. Ó Deus, não fique longe de mim. Ajuda-me agora, ó Deus, que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam. Que fiquem arruinados e envergonhados os que querem minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em Ti e louvarei mais e mais. Anunciarei que Tu és fiel, o dia inteiro falarei da Tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do Teu poder, ó Senhor, meu Deus, anunciarei a Tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade que eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que sou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandone, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a esse povo e aos teus descendentes. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a ti. Tu tens me feito passar por aflições e sofrimentos, mas dará forças novamente, me livrará da sepultura. Tu me tornarás cada dia mais famoso e sempre me consolará. Prometo que te louvarei com harpa. Ó meu Deus, eu louvarei porque tu és fiel. Na minha lira tocarei hinos a ti, ó Santo de Israel. Cantarei de alegria enquanto tocar hinos a ti. Cantarei todas as minhas forças porque tu me salvastes. O dia inteiro farei da tua justiça, pois os que queriam me prejudicar foram derrotados e arruinados. Esse salmo, Davi escreve ele quando ele já é velhinho. E o que me chama a atenção é que ele fala o tempo todo que confiou a vida inteira em Deus, que se dedicou a estar com Deus o tempo que ele teve aqui na terra. Que ele sempre engrandeceu o nome de Deus e por isso ele sempre foi livrado de muitas aflições. Ele estava passando por mais uma aflição. Às vezes a gente acha que só a gente passa por problemas muito intensos. Há mais ou menos 2 semanas atrás, eu estava passando por um problema sério que tinha que ser resolvido essa semana, até ontem. E eu fiquei desesperada. Mas eu falei assim, quer saber, eu vou confiar. Eu poderia ligar para algumas pessoas e pedir ajuda. Falei assim, ó, fulano, me ajuda, tá acontecendo isso, isso e isso. Talvez eu tivesse a minha ajuda. E eu falei assim, quer saber, eu vou confiar em Deus. Eu vou acreditar. Eu quero viver um milagre. E anteontem, olha que coisa maluca, anteontem, uma ligação, eu resolvi meu problema. Nossa, passei 2 dias, né? Anteontem, ontem até fiquei mais fora das redes sociais para resolver algumas demandas. E eu resolvendo algumas demandas, eu tive o socorro da minha.
Hoje eu acordei com a certeza de que o Senhor sempre me ouve. E que ainda que o desejo do meu coração não tenha sido atendido, Ele me salvou de muitas águas. Eu acordei hoje com tanta paz no meu coração, tão tranquila. Foram 2 dias tão intensos, os últimos 2 dias, mas eu cuidei dos outros e os outros cuidaram de mim. E ali a gente resolveu algumas coisas. E eu não precisei de recorrer a ninguém para poder resolver as minhas demandas. Que forte. E elas eram irresolvíveis. Inventei essa palavra agora. Se eu não pedisse auxílio e ajuda de outras pessoas. E nem precisei. Eu resolvi crer, acreditar e confiar que existe um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O problema é que quando acontece e nos ocorre alguma situação, a gente quer resolver. Porque é coisa maluca a gente acreditar em um Deus que é invisível, né? Como um Deus que você não tá vendo, não tá sentindo, não tá tocando, não tá experimentando fisicamente, como que ele vai te ajudar? Como que ele vai te socorrer? É milagre para quem é maluco mesmo. Mas entre ser maluca diante dos homens, eu prefiro ser maluca diante de Deus. É ter a certeza que a palavra é real. É ter a certeza que o Senhor nos livra de muitas águas. E quando essas coisas acontecem, eu vejo que às vezes não é tempo de Deus para resolver outras demandas do meu coração, outras demandas da minha existência. O problema é que a gente não quer contar com Deus para tudo. A gente quer contar para Deus, contar com Deus só em algumas coisas. Aí a gente deixa de experimentar muitos e muitos milagres. Você já experimentou contar com Deus para tudo? Ser dependentes do Pai? Porque o grande pecado de Lúcifer foi a independência. Ele acreditou que podia fazer do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. E ele se tornou o demônio. Muitas vezes a gente quer essa independência. Principalmente pessoas crescidas, que acham que já passou dos 20, no meu caso dos 30, tá chegando aí nos 40, e acham que é grande demais para confiar em Deus. Tem uma parte de Salmos que a gente ainda não chegou lá, mas ele fala assim: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Porque se a gente souber contar os nossos dias, a gente vai saber viver exatamente o que a gente tem que viver para aquele dia. A gente vai contar com Deus e o socorro do Pai para aquele dia. Beleza, a gente acorda com Deus, a gente faz o devocional, mas é ao longo do seu dia e das tuas demandas? Como você tem reagido? E quando vem uma injusta agressão diante de você, você para, respira e deixa passar? Ou você quer colocar a sua mão ali? Você pensa, eu vou resolver a minha demanda. Eu vou dar logo um grito com esse povo aqui. Eu vou colocar todo mundo no seu devido lugar. E eles vão ter que me respeitar. Eles vão ter. Ou você deixa passar? E alguns anos atrás, uns 4, por aí, eu decidi que a louça da casa era minha. Pronto. E na minha casa é uma loucura. Tem máquina e não se usa máquina de lavar louça. Enfim. E eu falei, quer saber? Eu não quero mais confusão de louça. Eu vou lavar a louça e fim. Independente da louça que tem, sou eu quem lavo. Nos 2 últimos dias eu não estive dentro de casa só para dormir. Ontem eu saí de casa era antes das 7 horas da manhã. Quando eu cheguei ontem à noite em casa, todas as louças estavam sujas. Todas. Não tinha nada. Nada. As louças daqui de cima e as louças lá de baixo. Aqui, na cozinha.
Aí, quando não cabe na pia, vai colocando em outros lugares, né? Assim, louças sujas. Eu olhei para aquela louça suja e eu pensei, olha como eu tenho evitado confusões ao longo dos anos. Eu conheço gente que se separou por conta de louça. Eu conheço casas que é um inferno por conta de louças. E eu cuido disso aqui tudo, sem reclamar. Faço rápido, faço sem reclamar e acho que é a minha obrigação. Fim. Só que eu estava muito cansada. E aí minha mãe lavou, ela passou um tempão lavando louça. E quando ela terminou, ela falou assim, minha filha, só quando você falha um dia e meio, a gente sabe o tanto que é difícil não ter você como apoio na louça. Eu falei, mamãe, vou dormir, boa noite. E ela já estava lá. E eu fiquei pensando naquilo. E eu tive a certeza, pra mim é tão natural, tão normal, tão automático. Lavou. Eu lavo o louço o dia inteiro se precisar. O tempo todo, sem reclamar. Então você traz paz àquela casa. Naquele aspecto, ali ninguém precisa reclamar, ninguém precisa brigar. O que tiver sujo será lavado, seco e guardado. Quando falha, você vê. E você? No que você tem feito que se você falhar as pessoas vão reconhecer? No dia a dia não dá nem para perceber que tá tudo sempre tão limpo. Eu sei. Direto eu falo, rapaz, vocês não sabem a quantidade de louça que eu lavei lá em cima. Eu sei. Mas tudo bem, eu tomei isso como responsabilidade para mim. E tá feito. O que se você falhar, que você faça sem reclamar, as pessoas vão sentir que todas as vezes que eu falho porque eu não estive presente, que eu estive imersa em outras coisas, aqui sente. Meu Deus. Eu acho que foi uma vez que eu fiz um divórcio e eu vi que grande parte dos problemas eram a louça. Eu falei, não aceito. Eu quero domesticar a minha mente, o meu corpo, a não ter problema com louça. Então, eu faço. O que você tem sido perto de quem está com você? Paz ou inferno? Ali naquela louçaiada eu ligo um louvor, eu coloco uma pregação, eu assisto uma aula, eu coloco uma palestra e quando eu vejo já acabou. Se eu vejo que o chão tá limpo, eu já dou uma limpada no chão, já passo um pano no móvel, o fogão tá sempre limpo, sempre organizado, não tem cheiro de comida horrorosa na casa, porque tá feito, tá resolvido. Você é aquela pessoa que as pessoas podem contar? Ou você é aquela pessoa, não chega perto não, nossa, insuportável. Senhor, me ensina a contar os meus dias. Me ensine a contar os meus dias. Porque se você imaginar que você não é eterno e quem está perto de você também não é eterno, você vai lavar a louça. Você vai cuidar de quem está perto. Você vai ser um pouquinho de paz para quem está perto de você. E você não vai se sentir explorada por servir. Você não vai se sentir explorada por fazer o que tem que ser feito e sem reclamar. Eu dei o exemplo da louça, mas tem outras coisas também. Você não vai se sentir descuidada porque você está cuidando de quem mora com você. Quando você chegar lá nos seus 70, 80 anos, o que você carrega dentro do seu coração? Que a gente acha que a vida se resume em encontrar alguém, casar e viver. Não é assim. Eu tenho 34 anos e eu moro com a minha mãe. Eu preciso cuidar de quem tá aqui, eu preciso amar quem tá aqui, porque a gente nunca sabe. A gente nunca sabe se o casamento é para mim, se é a hora,
se é o momento, mas enquanto eu permanecer, eu tenho que ser paz aqui, eu tenho que cuidar. Muitas vezes eu desço para ir para academia, dou uma lavada na louça lá. Toda a louça de depois do almoço na minha casa lá embaixo eu lavo, então eu cuido da louça daqui de cima e lá de baixo. E quando eu falho, as pessoas sentem. No dia natural. Pô, vai sujando, eu vou lavando. Pô, vai sujando, eu vou lavando, sem reclamar. Quando eu falho, meu Deus, como ela faz falta. E quando você falha das coisas que você faz? As pessoas sentem alívio porque você parou de reclamar. Ah, eu tô fazendo aqui, mas é até melhor. Porque a fulana reclama tanto que não dá paz. Ou as pessoas sentem falta da sua presença. Quem é você dentro de casa? Quem é você nos seus? Como você tem contado os teus dias? Como você tem pedido a Deus para te livrar? Porque a gente pede a Deus que nos livre de muitas águas e às vezes as muitas águas somos nós mesmos. Somos nós que estamos aqui, ó, com capeta no couro. E aí quer que Deus nos livre. Livrar do quê? Da gente mesmo? Eu quero finalizar aqui, mas eu creio que eu e você seremos resposta dentro do nosso lar. Faz em silêncio, faz com cuidado, que o dia que você falhar por uma situação adversa, as pessoas vão saber que o seu cuidado tem trazido paz para aquela casa ao longo dos dias. E eles vão colocar na memória, meu Deus, quantos dias, quanto tempo a gente não tem problema com isso, porque a responsabilidade é do fulano e esse fulano é você. Amém? Feche os seus olhos e vem comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a minha vida, a vida do meu irmão que está aqui na minha frente, nesse propósito que eu e você e ele. E o ele é Jesus. Pai, ensina-nos a contar os nossos dias na tua presença. Ensina-nos, Senhor, a servir e a ser fiel, para que a gente tenha legitimidade diante de Deus e diante dos homens. O grande, o verdadeiro serviço, que é servir os nossos, é aquilo que o Senhor nos apresenta, Pai, como amor. Pai, que o nosso coração esteja inclinado a entregar o melhor quando nos é proposto, que os nossos desafios dentro do lar possam ser sanados pela paz que é Cristo, que a gente possa ver algo e fazer, que a nossa casa seja morada do Senhor e não do inimigo. Em nome de Jesus, amém. Lugar sujo é morada do inimigo. Casa bagunçada é lugar do inimigo. Casa com briga porque tem que arrumar é lugar do inimigo. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. O grande desafio é manter tudo no lugar, sem reclamar e com amor, porque você está fazendo para aqueles que Deus te deu para cuidar. Esse é o verdadeiro cálculo dos dias. Quando você for velha, quando você for velho, as pessoas vão saber que a tua mão fez a paz naquele lar. Que a partir de hoje você possa fazer sem reclamar, saber que é obrigação sua e trazer paz. Que uma pessoa que se levanta com uma demanda dentro do lar para trazer paz e não reclamar de nada do que está fazendo, ali Jesus habita. Um beijo, fique com Deus e até amanhã.